Então, vamos voltar aqui onde a gente estava, ainda falando de painel. Ainda não vou conseguir acabar painel essa semana. Vou precisar de mais um videozinho de painel semana que vem, para falar dos últimos tópicos, mas tudo bem. Vamos aqui. Bom, então, como eu disse antes, né, se a gente quiser decidir, né, se vai chamar modelos de efeitos fixos ou modelos de efeitos aleatórios, apesar de, né, a classe de modelos lá de efeitos fixos, né, que cuida lá, que controla para o AI, são mais interessantes, são aplicações mais interessantes, né, como eu falei aqui. Então, apesar disso ser verdade, a gente pode querer usar efeitos aleatórios e existe um teste para então a gente decidir em que situação a gente está, né? A gente fala aqui que a gente está comparando efeitos aleatórios e efeitos fixos, porque o teste se baseia nesses dois modelos, mas se a gente decidir que, e o teste na verdade ele estima isso aqui, né? A hipótese nula do teste é isso aqui, covariância de AI com x e t igual a zero. Se a gente realmente não puder rejeitar a hipótese nula, se realmente o AI e o x e t são não correlacionados, a gente não vai usar só o efeitos aleatórios, a gente pode optar por usar mínimos quadrados agrupados. E de forma similar, se a gente rejeitar essa hipótese nula, a gente pode, apesar do teste ser feito com base em efeitos fixos, a gente pode resolver usar primeiras diferenças ou regressão das variáveis Dani, tá? Então, a gente meio aqui está decidindo que classe de modelos a gente vai, né, vai resolver usar, beleza? Então, se a covariância de AI com x e t igual a zero, efeitos fixos e aleatórios, ambos os betas estimados serão consistentes, mas o efeitos aleatório será eficiente. Então, a gente, nessa situação da covariância do AI com x e t ser igual a zero, a gente deve usar efeitos aleatórios, tá certo? Se a covariância de AI com x e t diferente de zero, EA será inconsistente. Efeitos aleatórios será inconsistente. Então, e o efeito fixo será consistente, então a gente deve usar efeitos fixos. Então, sob H0, né, que é a covariância do AI com x e t, a gente tem dois modelos que são consistentes, tanto efeitos aleatórios quanto efeitos fixos, mas só efeitos aleatórios é eficiente. Lembrando que eficiência é uma medida relativa, gente. É uma medida relativa. A gente compara dois estimadores que são consistentes ou que são não viesados, e o que tiver menor variância, né, ele é considerado o estimador eficiente. Então, sempre essa medida relativa de dois estimadores que já são similares, ou do ponto de vista da consistência, ou do ponto de vista da ausência de viés, né? Dependendo se a gente está falando de uma propriedade de grande amostra, consistência, ou de uma propriedade de pequena amostra, ausência de viés, tá certo? Beleza, então sob H0 a gente optaria por usar efeitos aleatórios porque ele é eficiente. Sob HA, né, quando a gente rejeita a hipótese nula, que é essa situação aqui, AI com x e t, covariância de AI com x e t diferente de zero, a gente não pode usar efeitos aleatórios. Então a gente necessariamente tem que usar efeitos fixos ou um de seus modelos lá que também eliminam o AI, ou primeira diferença, ou regressão das variáveis Dani. Tranquilo. Então, o teste de Hausmann, ele, na verdade, é um teste bem amplo, ele se aplica em várias situações em que a gente tem, sob H0, dois estimadores do mesmo vetor de parâmetros, e um deles é eficiente, então sob H0 a gente tem isso, e sob H alternativo a gente tem que o que era eficiente passa a ser inconsistente. Então, todas as vezes que a gente tiver uma situação dessa, a gente pode usar o teste de Hausmann. E nesse caso aqui, a comparação, né, comparando o modelo de efeitos aleatórios e efeitos fixos, a gente tem essa situação, né? No caso de variáveis instrumentais, a gente também tem essa situação. Eu já usei um teste de Hausmann uma vez para decidir se eu usava um modelo semiparamétrico ou um modelo probit para estimar uma probabilidade. Também a gente tinha essa situação. Então, quer dizer, ele é um princípio, né? O teste de Hausmann ele é um princípio. Ele derivou um resultado muito importante e que toda vez que a gente tem essa situação, sob H0, dois estimadores, um eficiente, e sob HA, o que era eficiente passa a ser inconsistente, teste Hausmann.
Beleza? Então, aqui a gente está numa situação que ele é aplicável, né? Então pode ser usado toda vez que sob HA temos dois estimadores consistentes de beta, mas um é eficiente, que eu estou chamando de beta E, de eficiente. Sob HA, apenas um é consistente. Isso aqui está errado. Apenas um é consistente, mas não é o que era, justamente o que é inconsistente é o que era. Não, tá certo, é que eu escrevi ineficiente, não eficiente. Tá certíssimo. Então, sobre HA, apenas um é consistente, o que era ineficiente, tá? Então, aquele que não deveria ser usado sobre HA, porque ele era ineficiente, agora ele é consistente sobre HA, tá certo? Então, sobre H0 ele era ineficiente, não era para usar. E agora, sobre HA, ele é o único consistente. Tá certo, tá certinho que eu escrevi. Que eu li eficiente em vez de ineficiente. Desculpa, gente. Beleza, como é que o teste de Hausmann é feito? Ele, na verdade, você tem que estimar os dois modelos separadamente, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Claramente aqui, como o modelo de efeitos fixos não identifica os coeficientes das variáveis fixas no tempo, a gente tem que tirar essas variáveis para que eles fiquem com o mesmo número de variáveis, tá? A mesma dimensão do beta. Então a gente tira essas variáveis fixas do tempo do modelo de efeitos aleatórios, apesar dele ser capaz de identificá-la, para que essa subtração aqui seja possível. E aqui B realmente é o beta-chapéu, tá? Então o teste de Hausmann é baseado nessa diferença. Sobre H0, a gente quer que essa diferença seja próxima de zero, né? Então, quando covariância de AI com X e T igual a zero, é o que a gente está testando nesse caso, essa diferença vai ser próxima de zero. É a mesma coisa que testar isso, ele mostra isso, tá? E a estatística do teste de Hausmann é esse D', no caso transposto, né, porque é um vetor de betas, uma subtração de vetores. E aqui a gente tem Estimated Asymptotic Variance, porque a gente está falando a gente está falando dessas propriedades assintóticas, então é a variância assintótica, tá? Estimada, a menos 1, aqui vai ser uma matriz de variância com variância, né? Porque a gente tem um vetor de betas, e aqui D sem ser transposto. Então, essa é a estatística do teste de Hausmann, né? E, na verdade, se a gente quiser, se a gente pensar nisso aqui, calcular essa diferença é fácil, né? Esse D aqui, um vetor de betas menos o outro. O que é difícil é calcular essa variância assintótica, essa matriz de variância assintótica, dessa diferença de betas. Por quê? Porque cada beta é estimado num modelo diferente. Então, como é que eu vou calcular uma matriz de variância com variância de uma diferença de betas, se cada um é estimado num modelo diferente? Então, essa é a dificuldade, né? E aí tem um resultado de Hausmann que ajuda muito nisso, que ele diz o seguinte: isso ele provou, um paper da econométrica, aquela coisa toda. A covariância entre um estimador eficiente, que aqui no caso é o nosso estimador de efeitos aleatórios, tá? De um vetor de parâmetros beta. Isso é a diferença de um estimador ineficiente, que, né, sobre H0 ele é ineficiente, que é o beta de efeitos fixos. Do mesmo vetor de parâmetros, então BE menos BI é zero. Esse foi o resultado que ele provou, tá? Com esse resultado, a gente consegue calcular o que está aqui no meio, né, nesse sanduíche aqui da estatística de Hausmann, que é a variância assintótica de efeitos fixos menos efeitos aleatórios, que daria variância de beta de efeitos fixos, mais a variância do beta de efeitos aleatórios, menos duas vezes a covariância, certo? Então, a gente, abrindo, né, o que está aqui no meio, esquece esse né, porque é estimada, né, gente? Então, abrindo o que está aqui no meio, a gente fica com isso aqui. Isso aqui eu consigo calcular, vem de um modelo, né? A variância do vetor de betas de efeitos fixos vem do modelo de efeitos fixos, a matriz de variância do vetor de betas de efeitos aleatórios vem do modelo de efeitos aleatórios, mas é essa covariância que eu não consigo calcular, porque vem uma parte de cada modelo. Beleza. E aí, então, usando o resultado de Hausmann, eu consigo falar um pouquinho desse termo aqui, né? Então, é difícil calcular essa covariância assintótica, pois cada vetor de betas vem de um modelo diferente. Mas agora eu vou aplicar o resultado de Hausmann e isso vai ser possível, né? Calcular. Então, a covariância de... como é que ele falou, né? Que a covariância... que a variância... Agora vamos voltar no resultado. A covariância entre o estimador eficiente de um vetor de parâmetros e sua diferença de um estimador ineficiente, beta E menos beta I,
né? Então, essa covariância aqui do eficiente e da sua diferença, né, de um estimador ineficiente, vai ser dado aqui, isso vezes isso é a variância, depois isso vezes isso é menos a covariância. Ele está falando que isso aqui é igual a zero. Então, a conclusão é que a covariância do beta EA com beta EF, ou do E com I, né, é igual à variância do beta EA, né, porque passando esse termo para lá, tem igual a zero. Esse é o resultado de Hausmann. Aplicado nisso aqui que a gente tem que calcular, deixa eu ver se eu estou certo aqui, gente, eu morro de medo de... Já perdi tantas gravações assim. Então, esse resultado que a gente quer calcular aqui, que seria a variância do beta de fixed effects, com a variância, mais a variância do beta de efeitos aleatórios, menos 2 vezes a covariância, né? Aplicando aquilo lá, sabe? Já que isso aqui é igual à variância do beta EA, eu ficaria então no final com variância do beta EF, mais variância do beta EA, menos 2 vezes a variância do beta EA. Então ficaria variância de beta EF menos variância de beta EA, que é isso que está escrito aqui. Variância de beta EF menos variância de beta EA. E aí a estatística do teste, né, a estatística H aqui, seria dado pela diferença transposta por essa matriz de variância. A gente calculou essa aqui de um modelo, essa aqui de outro modelo, o inverso dela, e depois de novo a outra diferença. Isso aqui vai ter distribuição Q quadrado com K graus de liberdade, onde na verdade cai a dimensão do vetor beta. Então, quantos betas eu estimei? K betas, então essa é a dimensão do teste, tá? Do teste de Hausmann. Beleza? Agora chegou a hora da gente fazer um pouquinho disso aí no Stata, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, mas a gente tem que fazer, porque senão vocês não vão saber como estimar aquelas coisas todas. E eu posso até voltar nisso depois na aula, na tutoria, mas só para todo mundo ter isso de uma vez, tá? Então aqui, vamos no Stata. Vamos lá. Eu tenho um arquivo, né, que eu venho, na verdade, aumentando ele todo semestre, quando eu dou aula, que ensina a estimar esses modelos de painel no Stata. Então vamos lá, eu já até abri aqui. Opa, não, eu não abri aqui, achei que eu tinha aberto aqui. Eu estou aqui no econometria, vamos abrir Open. Aqui. Então, eu acho que até vou tentar sentar, gente, só um minutinho, deixa eu botar isso pra cá. Vamos lá, vai ser mais fácil para mim. Vocês estão vendo aí, espero. Deixa eu até ver se vocês estão vendo mesmo. Vocês estão vendo aí um do file, né? Que foi construído com um dos bancos de dados do próprio livro, que é o Job Training One. Eu acho que até vocês falaram isso na aula. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Quando eu venho para cá, vocês não veem mais nada. Eu espero que vocês estejam vendo, gente. Bom, beleza. Então, aqui job, a gente pode fazer um log file ou não, tá? Então, log using painel. Aqui a gente está com esse job training. Eu vou chamá-lo ali já no Stata. E aqui eu comecei a fazer alguns comandos, tal. Talvez eu não fale do banco de dados todos hoje, do file todo hoje, mas eu vou pelo menos dar aquela ideia inicial, assim, como estimar um modelo de efeitos fixos, de variáveis dummy, de primeira diferença, e um modelo mínimos quadrados agrupados e o de efeitos aleatórios, né? Coisa básica, assim, os 5 modelos que a gente viu até agora, tá bom? Então vamos lá, então vamos usar esse job training. Então aqui eu botei o banco de dados, a gente pode dar um browse nele, só para vocês verem como é que ele está estruturado. Basicamente esse F-code aqui, ele identifica uma pessoa,
A gente tem aqui a pessoa no ano de 87, de 88 e 89, né? E depois aqui uma segunda pessoa, terminando com 40, a gente tem 87, 88, 89, e assim vai. A gente vê aqui que algumas variáveis eles não são observadas, por exemplo, para essa pessoa aqui, esse average salary não foi calculado, porque na verdade ele não estava empregado. Bom, agora eu não sei se isso aqui são pessoas ou são empresas, não são? São aquelas empresas, eu acho que... Vamos olhar o banco de dados aqui, vamos dar um sum, describe o que ele deve falar. Então vamos lá. Não, describe. Describe. Code, employee, firm code number, então são empresas, tá, gente? As unidades cross-section são empresas, mas eles dão aquele treinamento e depois vão ver a taxa de refúgio. Acho que é aquele banco de dados, tá, gente? Então, aqui, esse F-code é firm code, é o identificador da unidade cross-section, e year são 3 anos, é o identificador da variável temporal, que no caso aqui é ano. Número de empregados na planta, né, na fábrica, vendas anuais e assim vai. Todas essas variáveis aqui, então, ainda posso fazer assim. Bom, não sei nem o que a gente vai usar de tudo isso aqui, vou fazer um modelo mais simples, mas eu acho que ele usa esse modelo, esse banco de dados para outros problemas, né, ao longo do livro. Então vamos lá, então a gente tem aqui, a gente já sabe que o F-code se refere a empresas, e agora a gente já fiz esse describe. Beleza. Quando a gente tem um painel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar, falar para o Stata que a gente tem um painel, que a gente está tratando das mesmas unidades cross-section ao longo do tempo. E aí a gente faz isso com esses comandos aqui, tá? Tem outras formas de fazer, tá? Mas assim... e aqui a gente fala o seguinte, we, né, que é o identificador de cross-section, is. is. Então, F-code. Então, we é F-code, né, no caso em inglês, né? E depois a gente fala que o identificador da variável temporal é o T, então T is. Então, I is and T is. F-code e ano. Beleza. Quando a gente faz isso, ele vai entender que se trata de um painel. E aí, em vez de dar describe, a gente vai usar todos os comandos agora, quando a gente está falando de painel, e todos eles são precedidos por esse XT. Porque XT mostra o seguinte, tem a dimensão cross-section, dimensão temporal, e se a gente der um XT describe, ele vai mostrar, antes de mais nada, deixa eu dar vamos lá, XT describe, exatamente. XT describe, ele vai mostrar a estrutura do painel, vai mostrar se o painel é balanceado, se não é, então vamos lá. Beleza, aqui. Aí olha só que interessante, esse painel é totalmente balanceado, a gente pode ver que as 157 observações cross-section são observadas nos 3 períodos de tempo, em todos os períodos de tempo da nossa amostra. Tá? Então isso aqui está indicando que isso aqui é um painel altamente balanceado. Eu vou esperar, talvez na tutoria eu mostre para vocês um painel bem desbalanceado. Já tive um aluno, eu falei para vocês, né, que trabalhou ele estava estudando evasão fiscal e ele tinha esses dados de todos os bens transacionados entre Estados Unidos e Brasil lá por um certo número de anos. E aí, claro, tinham buracos, assim, falhas, né? Alguns bens não eram transacionados em alguns anos, ou eles eram classificados de outra forma, né? Que era, a evasão vinha da classificação, vamos dizer assim, errada, né? Só que não errada, né? Propositalmente errada, para pagar menos imposto, né? Então, muito interessante o arquivo, o artigo, eu não estou com ele aqui agora, mas eu posso colocá-lo aqui no computador para mostrar para vocês. Bom, mas esse aqui é totalmente balanceado, como vocês estão vendo, todas as 157, então a frequência máxima 157 é observado pelos 3 períodos de tempo, então a gente tem 1, 1, 1. E se não fosse balanceado, a gente teria, vamos dizer, 157, vamos dizer que 50 foi observado por os 3 períodos de tempo, 40 foi observado só no primeiro e segundo, então a gente teria 1, 1 e o último seria um pontinho, e sei lá, mais 40 seria observado só no segundo e no terceiro, então a gente teria um pontinho aqui no primeiro, aqui, e depois 1, 1 no segundo e terceiro, assim vai. Poderia ter vários padrões, né?
Com 3 anos só não tem tantos padrões assim, mas se você tem um painel de 10 anos, você pode ter inúmeros a gente pode até calcular a combinatória, né? Quantos padrões a gente tem. Beleza, então a gente fez isso. Agora eu vou fazer aqui, vamos dar um sum, só um sum. O sum, ele não está usando a estrutura de painel, né? Ele simplesmente está mostrando aqui. Engraçado, né? Porque qual é? Deixa eu ver aqui, 157. Não, tá vendo? O que ele está fazendo? Ele está agrupando todas as firmas como se fossem firmas diferentes, né? Então, quando a gente dá esse sum, ele faz isso, né? Então, aqui, 157 vezes 3, quanto é que dá, gente? Deve dar isso, né? 471. Exatamente, deve dar isso. 471, dá isso mesmo. Então, você tem aqui, ó, 471 observações. Só que a gente sabe que a gente tem 157 que se repete, tem 3 vezes. Mas quando a gente dá sum, ele não diferencia, né, se é um painel ou se não é. Agora, se a gente fizer xt-sum, porque agora ele já sabe ali, né? xt-sum, aí olha o que ele faz. Ele faz essa tabela incrível aqui, que fala um pouquinho da variação geral, tá? Então aqui o ano médio é 1988, realmente, que a gente tem um ano a mais, outro a menos. Aqui ele já separa o N total, que é o número de observações total, e aqui tem o número de unidades cross-section e o número de unidades temporais. Aqui, vamos ver aqui. Between, o que é o between? Ele colapsa. Between, lembra daquele estimador between? Ele colapsa todas as unidades, todas as observações temporais para uma única média, né? Então, assim, quando a gente fala de between, a gente está falando da variação dentro de cada indivíduo. Não é isso? Ao contrário. Não, peraí. Não. Quando a gente fala de between, a gente colapsa todas as unidades temporais, beleza. A gente fica com aquelas médias, tudo isso aí que tá certo. Mas aí a gente sobra com um modelo que só tem o índice I. Então, a gente está falando da correlação de um indivíduo com outro, né? De um indivíduo com outro, aquela coisa toda. Within, aí é a variação dentro de um único indivíduo. Porque aí within é dentro de um único indivíduo, tá certo? É isso. Bom, então, tá vendo? Só para você ilustrar aqui que ele já faz uma outra coisa. O xt-sum é bem diferente do sum, né? Sum tá aqui, xt-sum tá aqui. Bem diferente. Beleza, vamos lá, continuar. Aí o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu vou estimar é aquele modelo mesmo lá do livro, né? Do treinamento, depois da taxa de refúgio. Então, log da taxa de refúgio, como função dos anos, tem que deixar um ano de fora, né? O ano de referência. Union, Grant é menos 1. Então, a gente vai estimar por POLS, aqui, é basicamente aplicar reg. Não vou botar XT antes de nada, vou aplicar regressão, como se realmente aquelas pessoas, aquelas firmas lá que são observadas 3 vezes, fossem 3 firmas diferentes. Pum, eu tenho 471 observações, independente de ser painel ou não, ele vai botar todo mundo como se fossem cross-sections diferentes. Então, a primeira coisa é isso, usar esse reg aqui, eu vou botar para cá, e essa é a estimativa, né? Note o seguinte, como existiam muitas falhas, se vocês olharem aqui, no sum mesmo, algumas variáveis, desculpa, só eram observadas por poucos, aqui ó, L-scrap, é isso aqui que está fazendo a redução no número de observações. Como L-scrap só é observado, só tem 162 observações, se você olhar aqui nessa regressão, ele só usou 162 observações. E o curioso é que L-scrap, na verdade, é a minha variável dependente, né? Então, bom, aí está o modelo, tá aqui os p-valores, né, significância, não, aqui a única variável que parece ser significante nesse modelo é union, mas a gente sabe que, como modelos de mínimos quadrados agrupados, que a gente não pode confiar nesses erros padrão para fazer a inferência, a gente tem que usar a inferência robusta. Beleza, então vamos lá.
usar agora o VCE Robust. Mesmo modelo, e agora a gente vai usar esse VCE Robust. Vamos ver. Bom, a gente tem que achar os mesmos coeficientes, a gente está achando, tá vendo? 4,1, 4,1, 7,1, 2,1. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Mas de novo, a gente só tem uma variável que é significante, que é union. Union que eu estou explicando. Porque a gente... bom, isso aí mesmo. Não, é aqui, desculpa, gente, aqui. Beleza. Agora vamos estimar por efeitos aleatórios. Efeitos aleatórios, eu vou usar o XT antes do reg e vou passar depois da vírgula uma opção RE, que é Random Effects, tá certo? Então vamos lá, estimar por Random Effects. Random Effects. Aqui o que acontece? A gente já tem que a dummy de 89 é significante e union deixa de ser, e a gente tem que a grant do período anterior passa a ser significante, né? Também. Interessante. E que na verdade, então, você ter recebido grant um ano antes, né? Vai ter um efeito, vamos dizer assim, retardado, né? De um ano, e realmente reduz o log dessa taxa de refúgio aí, né? E reduz bastante, né, percentualmente isso aqui, se você pensar que isso aqui é um log, isso aqui seria uma redução percentual, reduz bastante. Ótimo. Então, voltamos aqui, a gente pode estimar também por efeitos fixos, né, vamos aqui, efeitos fixos, voltar aqui. Bom, o que acontece quando eu estimo por efeitos fixos? Union, que era constante ao longo do tempo, né? A gente pode até ver aqui em cima que ela é mesmo, nessas union, vamos achar union, tem tanta variável aqui. Cadê union? Cadê union? Aqui, eu só queria ver o que é média e, bom, a média dela não deve mudar. Então, ela vale 0 e 1. Ela parece que é constante ao longo do tempo, porque aqui a gente tem isso aqui, que é muito parecido, né? Isso aqui é o colapso. Esse between é aquele modelo que a gente falou, né? Que a gente soma e tira a média, né, de todas as observações de cada indivíduo no tempo. E é muito parecido, né? Tem uma diferença mínima aqui, mínima mesmo, desse para esse. Então, ela não conseguiu ser identificada no modelo. Então, ela é eliminada, né? É uma variável fixa no tempo eliminada do modelo de efeitos fixos. Perfeito. Vamos aqui. Se eu quisesse estimar esse modelo por LSDV, que é o das variáveis dummy, né? Lembre que a gente teria que criar uma dummy para cada observação cross-section, que são 157, mas o Stata faz isso para a gente, né? De alguma forma eu posso simplesmente fazer esse quietly regress, para não aparecer para não aparecer, mas posso também só fazer regress, tá, gente? E que aí apareceria os coeficientes das 157 dummies. A gente pode fazer depois só para vocês verem quão bobo é fazer isso, mas a gente usa o Stata com esse i.fcode, esse i.fcode vai criar uma dummy para cada firm code. Então ele está fazendo isso para a gente. Vamos fazer isso. Aqui. Quando a gente faz isso, como a gente mandou ocultar os resultados, a gente teria que pegar os coeficientes só das variáveis que me interessam. Uma coisinha meio chata fazer isso, mas a gente vai ver que... vamos lá. Então, peguei o coeficiente, seu erro padrão, são erros de cada uma das variáveis. Mas eu posso simplesmente, gente, fazer isso aqui, ó. Fazer um regress mesmo. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de dummies. É meio ridículo. Mas logo em cima aparece os coeficientes que a gente mandou plotar aqui. Então vamos lá, menos 0,802, cadê? Menos 0,802, que é a D de 88, menos 0,2472, que é essa outra. Então,
Apesar de aparecer os 157 dummies lá, os coeficientes de 157 dummies, as variáveis de interesse do modelo aparecem logo acima, com seus erros, aquela coisa toda. E a gente vê aqui também que, olha que interessante, né? No modelo de efeitos fixos já tinha acontecido, né? Cadê eles? A gente não reparou isso aqui, mas aqui no modelo de efeitos fixos, essas três variáveis são significantes, gente. Tanto D de 89, quanto Grant é menos 1. E aqui, uma coisa que eu quero que vocês notem é que esses coeficientes aqui são idênticos ao do próximo modelo. Ficou um pouco longe, né? Ficou um pouco longe. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, vamos passar 157. Deixa eu botar os dois pertinho para vocês verem melhor. Então, vai ser esse aqui. E depois eu vou fazer o regress mesmo. Só para eles ficarem pertinhos. Vamos lá. Então, olha lá. Vamos comparar os coeficientes. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Ah, não. É porque quietly regress. Tem que fazer aqui, ó. Regress. Então, vamos lá. Não ficou pertinho. 0802157. 0802157. Então, esses modelos, eles são equivalentes, gente, sempre, independente do número de T, do número de qualquer número. A gente sabe que primeira diferença e efeitos fixos só são equivalentes para T igual a 2. Mas esse aqui não. Esse aqui são equivalentes para qualquer T. Vamos lá. Próximo. Tem outras formas de fazer aqui, de fazer o modelo de LSDV. Opa, deixa eu botar lá para vocês. Que é esse do AREG. Esse aqui é o melhor, eu acho, porque ele já absorve o F-code, sabe? E aí a gente tem que ver 0802157. 08, exatamente igual, né? Então, essa seria a melhor forma. Eu botei várias formas lá, mas ótimo. Bom, aí agora a gente quer estimar por primeira diferença, né? Isso eu até já fiz com vocês na sala, né? Você tem que ranquear, né? Aqui, dizer para o stata que tem uma variável que é temporal, para que essas coisas aqui possam funcionar. Estou chamando dois modelos aqui, gente. Bom, eu fiz isso, né? Sort, tsset, estimei aqui. Aqui eu botei o D de primeira diferença, né? Aplicado ao modelo inteiro, né? As duas dummies, aquela coisa toda. E botei sem constante. E achei aqui esses coeficientes. O que é? Aqui tudo, porque na verdade eu tirei uma das dummies, né? Cadê? Ele tira, ele não tira, não. Ele está com todas as dummies aqui, mas elas são diferenciadas, aí você vê, dá tudo significante. E aí depois esse outro, que aí aparece uma dummy só, ele é um pouco diferente, né? Porque aí, no caso, eu diferenciei cada variável e coloquei só uma dummy. Mas esse aqui é mais como o livro faz, né? Assim, mas é porque às vezes você não quer diferenciar as dummies, elas são difíceis de interpretar, e você escolhe colocar uma dummy sem diferenciar, que nem eu fiz aqui embaixo. Mas isso é uma questão de especificação. Os resultados não são idênticos, né, como vocês podem ver. O coeficiente dessa dummy aqui não diferenciada, ele é não significante, e o coeficiente das dummies, dessa outra dummy aqui, quando ela está diferenciada, ele é significante. Então, que mais? Teste de Hausmann. Está o teste de Hausmann. Bom, o teste de Hausmann. Como é que é o teste de Hausmann? Ele compara, né? Ele quer testar se a hipótese nula, se a covariância do AI com x e t igual a 0. Ele vai comparar para isso o modelo de efeitos fixos com o modelo de efeitos aleatórios. Como eu disse, o modelo de efeitos aleatórios ele consegue identificar o coeficiente de union, mas a gente tem que botar os dois modelos com os mesmos coeficientes, porque senão aquela subtração beta de efeitos fixos menos beta de efeitos aleatórios vai ter um beta a mais, né? No de efeitos aleatórios aquilo não vai dar certo, a dimensão.
Então tem que ficar exatamente igual. Então a gente vai estimar de novo, tirando o union do de random effects, tá? Então eu estimo primeiro de fixed effects, guardo os resultados. Store fixed one. Depois eu estimo de random effects e store random one. E aí depois eu meio mando ele fazer o teste, tá certo? É um comando, Hausmann, e é assim que passa, né? A gente vai comparar o fixed one com o último que ele estimou, ou a gente põe explicitamente. Ele vai fazer o teste 2 vezes aqui, tá, gente? Porque eu posso comparar o fixed one, que foi esse primeiro que eu guardei os resultados, com o último que eu estimei, que é esse pontinho, ou eu posso falar explicitamente, compara fixed one com random one. Ele vai fazer o teste 2 vezes, gente, não tem problema, vamos aqui ver. Porque eu passei 2 comandos de Hausmann, né? Tá vendo? Ele fez mesmo 2 vezes. Bom, mesmo teste, mesma coisa e tal. E aqui fica bem claro que a gente acabou de estudar, tá? Por isso que eu queria botar logo isso. Porque a gente acabou de estudar, que ele vai falar, olha, a gente tem 2 coeficientes, e aqui ele fala, B, ele é consistente tanto sobre H0 quanto sobre HA, e o Bzão, ele é inconsistente sobre HA, mas ele é eficiente sobre H0. Então, esse Bzão aqui, que tem essas características, no nosso caso, é o estimador de variáveis, de efeitos aleatórios, tá? O EA, Random Effects. Então, basicamente, está aqui, está certinho. Ó. O B é o random, a gente chamou certo. E o Bzinho é o fixed. Como é que a gente faz aparecer nessa ordem? É aquela ordem que a gente colocou no teste. Hausmann, fixed, random. O fixed é o primeiro que aparece e o random é o segundo que aparece. Ele está fazendo direitinho, fez a diferença, fez aquela coisa toda. Calculou o teste aqui, que quadrado. Diz que tem 4 graus de liberdade, que são os 4 parâmetros, né, que compõem lá o vetor beta, tá certinho. E aqui ele não rejeitou a hipótese nula, né, porque o p-valor deu um p-valor grande. E ele deu um aviso, isso é um problema com esse teste mesmo. Ele deu um aviso de que essa matriz de variância e covariância, ela não é positiva definida. Então, às vezes, assim, é um problema do próprio desenho que dá isso. Então, quando isso acontece, a gente não pode confiar muito nesse teste, né? Quando ele está nessa situação. Não é sempre nessa situação, tá, gente? É raro. E tem algumas alternativas, né? A gente tem que calcular uma inversa generalizada. Tem um jeito mais complicado de fazer esse teste com a inversa generalizada, mas eu não quero que vocês façam isso. Isso é uma coisa para pós-graduação, tá, gente? E vamos ver aqui a última coisa que esse do file faz. Ele faz, eu estou falando que procurar algumas rotinas na internet, que na verdade são rotinas para fazer testes de autocorrelação serial, né? Então, para vocês lembrarem, eu acho que o meu isso já está instalado. Ele pegou todas aqui. Não, mas eu não quero, eu quero só o XT Serial. O XT Serial já me resolveria. XT Test. Tá vendo aqui? XT Serial ele testa para panel level heteroskedasticity and autocorrelation. Beleza, eu acho que eu já tenho ele aqui, tá? Então eu não vou precisar, mas eu botei aqui só para vocês verem. Então a gente procura na internet e a gente teria que baixar, tá? Bom, isso aqui vocês vão ignorar, isso aqui tá com problema, esse jeito de salvar os resíduos aqui, não consegui, mexi nisso aqui, não consegui. E ele faz o teste aqui com XT Serial, bem facilmente. Você coloca simplesmente as variáveis do modelo, ele colocou essa aqui. Por que eu tirei grant a -1 para fazer o teste? Porque o teste ele só pode ser aplicado quando você tem no mínimo t igual a 3. Quando eu boto grant a -1, eu fico com t igual a 2, né? Porque a gente perde uma observação. Então, não dá nem para aplicar um teste de autocorrelação quando o seu t grande, né, o número de variáveis temporais, é menor do que 3. Então, por isso eu tirei grant aqui de propósito, só para ilustrar o teste, tá, gente? Vamos ver lá. Eu acho que eu tenho. Não tem, tá vendo? Eu tenho que baixar. Deixa eu pegar lá. É porque eu já desinstalei coisas aqui. Vamos pegar o XT Serial aqui. Find XT Serial. Tem que baixar XT Serial. Aqui.
Pronto, ele instalou, né? A princípio. Agora a gente pode voltar lá e fazer. Vamos fazer. Vamos ver se ele vai fazer. Não, gente, eu quero ver. Não, mas não é isso. Ah, não, eu botei. Desculpa, gente, tem que fazer o teste aqui. Estou fazendo, mandando encontrar de novo, é aqui. Bom, aí ele fez o teste, né? XT0, aquela coisa toda. A hipótese nula é de que não existe autocorrelação. E por que a gente faz esse teste, né? Relembrando. A gente faz esse teste para decidir se a gente vai usar o modelo de efeitos fixos ou de primeiras diferenças. Se a gente não rejeita a hipótese nula, ou seja, a hipótese nula é a ausência de autocorrelação. Se a gente não rejeita, se a gente está na hipótese nula, a gente deve usar o modelo de efeitos fixos. Se a gente rejeita, a gente deve usar o modelo de primeira diferença. A gente rejeitou, né? Olha aí como a gente rejeitou. Deu essa estatística aqui. Notem que a gente já perdeu um monte de observação. Porque diferencia, bota não sei o que, bota não sei o que. Até eu escrevi aqui o que esse teste está fazendo. Um outro jeito de fazer seria esse aqui, ó. Tá? Vou deixar depois para vocês verem isso. Então, e aí não sei se vocês lembram lá na sala que a gente achou uma coisa que era tipo menos meio lá na aula, na sala lá na aula. Então aqui quando a gente escreve mesmo o código do teste, a gente tem que botar para ele testar se é igual a menos meio. Mas XTCR já resolve, gente. Então vocês podem fazer, eu botei isso aqui mais para ilustrar. E esses aqui de cima não estão funcionando, porque isso aqui não está funcionando. Esse predict residual aqui do FE, eu não sei se é um bug da minha versão, não sei o que é. Mas outro dia fiquei 1 hora tentando descobrir isso para vocês. Bom, então vamos acabar a aula por aqui, né? Deixa eu voltar. Me botar de novo. Então, a gente então quase terminou o capítulo de painel, ainda não terminou. Faltam as sessões finais, assim, mais um vídeo eu termino, que vai ser semana que vem, para não ficar muito grande, esse vídeo agora está com 42 minutos. E semana que vem a gente já vai começar um novo capítulo, tá? Mas assim, eu não quero um capítulo, talvez, um capítulo bem pequeno. Eu, talvez nem consiga acabar, claro, vão ser só 2 vídeos do novo capítulo. Mas eu vou... então, só para vocês saberem que a gente ainda não acabou o capítulo 14, eu vou passar o primeiro vídeo da semana que vem e vai acabar. E na terça eu vou passar a lista de exercícios já desse novo capítulo. Tá certo? E aí começar os outros. No dia que vocês entregarem a outra lista, que eu acho que é dia 22, né? Então, gente, é isso. Bom fim de semana para vocês. Boa semana para vocês, né?